Ok. Eu acho que eu não passei para vocês, acabei esquecendo. Hoje eu fiz uma pequena, não revisão, mas uma complementação do, do programa do curso, colocando mais referências. Depois eu passo para vocês, não tem pressa, né? Mas só para vocês saberem, ah, bem, vocês têm, né, a programação, mas na próxima semana nós vamos estar nós vamos iniciar o estudo do Livro dos Espíritos, tá? Nós vamos pegar o livro, vamos pegar as primeiras questões, não vou fazer 100% das perguntas, já falei, né, que não daria tempo, mas muitas perguntas, tá? E, e vocês podem ter um livro aí, se quiserem, eu leio a pergunta, alguém lê a resposta, depois alguém faz algum comentário. E o comentário sempre a ser feito é com relação a complementar realmente o ensinamento da doutrina espírita, tá? Tentar, lógico, sem a gente ficar fazendo uma defesa de tese, a ideia é a gente explanar algumas questões. Eu vou selecionar algumas questões. E também nós vamos para o capítulo 3 desse livro, né, que tá recomendado para vocês, os primeiros passos, é o capítulo 3, a propagação da doutrina espírita. Mas eu não devo me ater muito a detalhes da propagação da doutrina, mas talvez vocês até tenham perguntas, né? Que podem ir além do conteúdo dessa aula. Da mesma forma, a aula de hoje. A aula de hoje, ela está aí na apostila, mas tem conteúdos assim que vão bem além do que está na apostila. E a gente, dependendo da citação, nós podemos até comentar um pouquinho. Então, sobre a nossa aula de hoje, o capítulo 2, eu passei para todo mundo. Não sei se vocês tiveram. Esse é o momento que o pessoal vai se abaixar, vai tirar da câmera, vai se esconder de mim, mas eu não vou botar ninguém na fogueira, não. Tá? Pode aparecer já vocês por aí, viu? Pode pôr o rostinho. Eu queria saber se vocês podem, assim, um minutinho. Oi, Júlia, eu não tinha te visto aí. Tudo bem? Legal. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho desse capítulo. Pode ser do começo, do meio. É o Allan Kardec, a doutrina espírita, e o Consolador prometido, Paracleto prometido por Jesus. Um por vez, não fala dois, não, porque me dá uma microfonia aqui, gente, é ruim. Deixa eu lembrar, eu lembro que no finalzinho da lição, ele teve Kardec, na casa dele, começou a ouvir batidas, né? E ele queria saber quem era que estava batendo, não sei o que lá, né? E no fim ele se identificou como o Espírito da Verdade. Mas ele ia aparecer de vez em quando só. Kardec queria que ele viesse várias vezes por mês. Ele falou que na casa dele não poderia fazer isso. Então, eu achei interessante essa colocação, que eu desconhecia esse pedacinho aí do Kardec. Ok. Quem mais gostaria de comentar? Eu entendo que no início desse capítulo, o Kardec ele faz diversas visitas e reuniões para ir esclarecendo todas as dúvidas que ele tinha, porque ele era mais a parte científica da coisa, né? Então, ele precisava ver, constatar, para ele poder acreditar. E, nesse tempo todo, ele foi montando todas
as observações que ele fazia nesses encontros, né? No início, Allan Kardec, que tem outro nome, né? O nome verdadeiro dele é outro, não me lembro de cabeça. Ele faz diversas visitas em reuniões espíritas para ele constatar a veracidade disso, né? Até porque ele é mais científico, né? E ele precisa ir constatar, e ele foi fazendo as anotações de tudo para chegar a uma conclusão, né? Foi quando entra o espírito da verdade, né? Aquele que está ao lado dele, e fala para ele que ele tem algumas coisas que ele está escrevendo, preparando, que estão incorretas, e que ele vai estar com ele, vai ajudar, etc., né? Essa é a parte Ok, inicial do capítulo, né? ok. Quem mais? Pode complementar. Eu achei interessante que ele começou como um estudioso, né? Ele queria provar que era fraude, tudo aquilo que estava acontecendo. E aí ele se rendeu, né? Acreditou, viu que realmente não podia ser outra coisa a não ser realmente essa conexão entre o visível e o invisível, os dois mundos. E aí ele passa a fazer esse estudo e fazer as perguntas e pesquisar para fazer o livro dos Espíritos, né? E quando ele finalmente publica, ele está completamente crente daquilo, e é a partir desse momento que ele deixa para trás o nome dele, inclusive de nascença, de batizado, e adota o nome da outra vida, né, que é Allan Kardec. E a partir desse momento, eu acho que é esse momento que é a virada mesmo. E ele fala do prometido e fala que o Espiritismo, assim como Jesus, o Paracleto, o Espiritismo é o Consolador. Também é uma, não pode nem chamar de uma doutrina, mas é algo que você consegue explicar, que tem uma explicação baseada até em fatos científicos, né? Que ele buscava isso. E que a doutrina, que o Espiritismo simplesmente é algo consolador. E ele fala o porquê, né? Porque não tem essa coisa da elevação moral, o medo, né? Não é isso o Espiritismo. Ele busca, a partir das nossas experiências, que a pessoa tem que passar, pela dor, pela miséria, as imperfeições do homem, e aprender com isso para evoluir. Acho que é isso que fala esse capítulo. Ok. Mais alguém? Pode falar, Glaê. Não, está correlacionado com a leitura, mas eu fui buscar no YouTube algumas coisas sobre Allan Kardec e eu encontrei um filme, um documentário muito pertinente a esse capítulo, onde é mostrada cada endereço que é colocado, as casas que estão envolvidas nesse capítulo, né? Neste documentário, elas são apresentadas como elas estão hoje, como eram no passado, né? Fotografias da época, né? E hoje, como é que estão esses imóveis. Eu achei isso interessante na medida que dá um significado, é como se houvesse vamos dizer, uma conexão, né, do passado com o presente. Eu achei bastante interessante esse documentário sobre o Kardec. É só um adendo, as pessoas já fizeram todas as colocações cabíveis, eu acho. Que época que foi essa? Isso aí foi em torno de 1850, 1860, e um pouco mais, 1870.
É importante a gente saber como é que estava o mundo naquela época. Hoje estava trocando também umas figurinhas aí, vice-versa, com o Alessandro, né? Filosofando um pouquinho sobre o período que a gente está passando, entre o mundo de expiação e provas e o mundo de regeneração, quando começou. Então, ele mencionou que a Gênese, o livro Gênese de Kardec, né, menciona alguma coisa que tinha começado há uns 100 anos antes. Eu estava fazendo um levantamento do que mais ou menos aconteceu nessa época, principalmente na Europa, principalmente com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi quando? 1789, né? Eles terminaram com a monarquia, teve todo aquele auê lá em Paris, e na França como um todo. E dali em diante, o mundo começou a mudar. Eu não lembrava, mas aí eu vi uma série também na TV, a própria Itália. A Itália antes era uma coxa de retalhos. E nessa época de Kardec, mais ou menos, tem o tal do Garibaldi, ele batalhou bastante para a unificação da Itália, justamente nesse período, tá? Que tinha o rei, né, o Vittorio Emanuele, depois foi, aos poucos, transformando numa república, né? Também nos Estados Unidos, né, que se libertou lá da Inglaterra, o Brasil mais tarde, de Portugal. Teve uma onda no mundo, uma onda de um mundo novo, um mundo diferente dos direitos, né, das pessoas. Nunca se falou tanto nisso. E o século anterior de Kardec começou assim o iluminismo com diversos filósofos. Depois continuou também na época de Kardec. Por exemplo, vocês terem uma ideia, o Marx, Karl Marx, ele, pelo menos de nome, né, vocês já ouviram falar, ele foi mais ou menos contemporâneo, só que estava lá, acho que era a Alemanha, não entendo muito, né, deles aí. Então, até esse momento, a religião tinha um papel preponderante. Basta ver o que acontecia. E, bem, por um bom tempo na Inglaterra, né, o poder da Igreja Anglicana, o poder do Papa, o poder da Igreja Católica, a formação dele, assim, de família, ele era católico, os pais eram católicos. E o Kardec foi estudar na Suíça, com Pestalozzi. Tá? E o Pestalozzi era um cara, assim, super importante e muito racional também, né? Uma pedagogia fantástica. Naquela época que estudavam, não era Kardec, né? Alguém sabe o nome do Kardec? Aí, Hippolyte Léon Denisard Rivail. E ele era conhecido como professor Rivail. E ele, depois que ele saiu, bem, ele chegou até a substituir Pestalozzi lá na escola, né, na Suíça, em Yverdon, com eles. Então, Kardec era um cara muito preparado, gente. Um cara escolhido a dedo, assim. Preparado de caráter, preparado de cultura. Tá? Então, ele era professor lá na França. A esposa dele também, muito importante, a esposa dele, também era professora, não tiveram filhos. Eles davam aulas e também davam aula particular e também davam aulas gratuitas para as crianças mais pobres. Tá? E ele já não tinha aquela ideia da religião, porque nessa época, com o positivismo, com o iluminismo, teve até um filósofo, vamos ver se vocês lembram quem é, que fala assim, que Deus está morto.
Quem falou isso? Eu vou falar para vocês, é o Nietzsche. Vou falar um pouquinho sobre o pensamento de Nietzsche. Só que o Nietzsche, ele nasceu em 1844, então ele foi um pouquinho depois, né, de Kardec, mas ele era criança quando surgiu o Espiritismo. O pensamento de Nietzsche sobre a religião é profundamente crítico e sua filosofia busca desconstruir os valores religiosos, especialmente os da tradição cristã. Ele falou que Deus está morto, não porque ele acreditasse em Deus e que Deus tivesse morrido, é que não tinha mais sentido a crença religiosa. O próprio Kardec, ele não lançou o livro dos Espíritos como um livro religioso. Ele lançou como um livro filosófico. Tá? Então, era uma filosofia, aquilo que eu já comentei com vocês, no primeiro ou segundo encontro, era aquela questão, por que filosófico? Olha a primeira pergunta que ele fala, quem é Deus? O que é Deus? Os Espíritos. Tá? E para onde a gente vai? E de onde a gente veio? Tá? Não perguntava de religião em si, ou qual é a melhor religião. Eu acho que no Livro dos Espíritos inteiro tem uma pergunta que ele faz no Espírito, né, da Verdade. Pergunta assim, e quem poderia ser, quem é o exemplo que a gente pode seguir aqui na Terra? Qual é a resposta? Jesus. Jesus. Então, a resposta foi, é Jesus. Tá? Eu acredito que na primeira parte da vida assim, espírita do Kardec, ele não tinha a intenção de transformar esses conhecimentos numa doutrina religiosa. Né? Então, até o Alessandro falou, né, na primeira oportunidade, na outra aula, ele acredita que o Espiritismo é mais assim, ciência, né? E até eu comentei, ele é um pouquinho de tudo. Tá? Hoje a gente fala, ele é um pouquinho de tudo. Mas não era a ideia. Kardec não estava puxando muito para isso. Eu até acho, não sei a opinião, o que vocês acham? Se Kardec ficasse só nessa parte filosófica e não tivesse correlacionado tanto o espiritismo com o cristianismo, será que o espiritismo não teria se espalhado mais pelo mundo? Já pensaram nisso? Você fez uma colocação interessante. Aí os ateus talvez pudessem se interessar mais pelo assunto. Né? Por quê? Veja, Kardec, ele, no fim, foi falado aí, né, pela Tamara, ele não acreditava naqueles fenômenos que estavam ocorrendo. E realmente existia fraude, mas ele foi, pesquisou, uma boa parte não era fraude, e aí, como é que ele explicava? E ele conhecia o magnetismo. Ele estudou a parte do magnetismo animal, né, com o mesmo. Ele conhecia um pouco, provavelmente, de hipnose. E muitos dos passes que nós damos, não é? Ou quase todos os passes que nós damos, com as mãos assim, nós estamos usando do nosso magnetismo. Tá? Então, Kardec, ele analisava sobre esse ponto. Mas aí, as mesas começaram a dar respostas inteligentes. Então, se tinha uma resposta inteligente, não era magnetismo, era alguma coisa a mais. Ele queria entender. Aí ele foi convidado, né, por outros, para ir em outras sessões espíritas. E tinha sessões, não tinha esse termo naquela época, né? Mas eu já comentei na Inglaterra,
na Alemanha, nos Estados Unidos tinha médiuns aí fantásticos também naquela época. Mas ele foi o cara que quis pesquisar e queria achar uma resposta, sabe? Não apenas uma brincadeira, ou não apenas perguntas para o seu interesse. Eu vou ter quantos filhos? Né? Na minha época de jovem, eu cheguei a brincar com o copo, e alguém perguntou, vou ter quantos filhos? Certo? Aquele espírito que está lá vai saber quantos filhos eu vou ter? Tá? Então, a resposta a gente tem que entender bem, compreender bem, saber tirar o joio do trigo, separar. E Kardec, então, ele fez esse trabalho com esse pessoal, com muitos médiuns diferentes. Para quê? Para mostrar que esse ensinamento era universal, que não dependia de um médium ou de outro. Ele trabalhou com 2 meninas adolescentes como médiums. Sobre mediunidade, que mediunidades que só nesse capítulo ele chegou a mencionar, hein, gente? A psicografia. Como? É com uma cesta. E aí tinha, acho que giz. Eu li que era giz. E papel e lápis. Isso. Então, ele usava... Isso aí foi um avanço, né? Porque antes era a mesa que batia, depois era um ponteiro que girava, né? Depois um triângulo com umas rodinhas, ele ia parando nas letras, parecido com os copos. E aí eles inventam essa cestinha e... A importância da cestinha é que fica impossível a manipulação do médium. Concordam? Não dá para o médium manipular. É uma coisa com aquele copo, né? Você praticamente não encosta o dedo no copo. É o copo que vai, até ele derrubar. Aí, né? Então, não tem a manipulação. Depois da cestinha, aí começaram a evoluir com o próprio médium segurando a caneta ou o lápis. Então, a Carla Marx falou de psicografia. Alguém faz ideia como funciona a psicografia? Eu estou entrando em partes que vocês não viram aqui, conforme eu prometi. Como é que funciona, Como é que o Kardec não, o Chico Xavier, ele psicografava os livros? Ele vinha na cabeça dele e ele escrevia, ou era automático? Como é que era? Olha, tem vários... A psicografia, ela pode se dar de diversas formas. A forma mais contundente é automática, quer dizer, o médium não sabe o que está acontecendo, o espírito praticamente assume o movimento da mão e ele escreve. Pode ser também por ouvido. Ele ouve, seria a audiência, ele ouve e o médium escreve. Pode ser também intuitivo. Ele intui a ideia e o médium escreve com as suas palavras. Não sei, estou resumindo mais ou menos o que a gente sabe, né? Então, esse é só um aspecto, né, que eu vou levantar essa questão para vocês também terem entusiasmo depois participarem do curso de médiuns. Existe aquela escrita automática. O espírito comunicante, ele assume o comando de parte do cérebro do médium. Esse comanda o braço automaticamente e ele é capaz de escrever até com a letra do médium, tá? A letra do médium não, a letra do espírito comunicante. Então, é uma escrita automática. Eu li que o Divaldo Franco estava num encontro mundial de espiritismo lá em Lyon, na França, e ele deu uma mensagem de Leon Denis. Leon Denis era o filósofo
do grupo que trabalhou com Kardec e depois deu continuidade. O Divaldo ele recebeu uma mensagem em francês que, para você ler essa mensagem, você tinha que colocar um espelho. Ou seja, ele escrevia de uma forma especular em francês. Quando um médium faz isso, você não tem dúvidas, né? Quem ia ter condições de escrever, ao contrário, o inverso, né? Ainda mais numa língua que não é a sua, que você não conhece bem. E tem até fotografia disso daí. Tá? Então, essa é uma psicografia que é automática. A maior parte das psicografias que nós vemos por aí, hoje em dia, ela é, da forma que o Alessandro também comentou, ela é de inspiração, não seria nem uma psicografia. O médium está recebendo, pode ser uma... Ele consegue ouvir, ou ele consegue receber a ideia, e da ideia dele ele passa no papel. Então, aquilo que ele está passando no papel não é exatamente a mensagem que foi passada. Então, nós temos que ter muito cuidado. Pessoal que vai em muitos centros por aí e pede psicografia, minha recomendação, não acreditem em mensagens psicográficas se não tiver dentro da mensagem um elemento comprobatório de que foi determinado espírito, seu pai, sua mãe, que falou, e que o médium não sabia. E a gente vai falar que isso não é maldade do médium, sabe? Mas é um despreparo de muitos médicos. Eles pensam que estão recebendo uma coisa e, na verdade, não é exatamente aquilo. No curso de mediunidade, nós vamos falar muito disso. Tá? Agora, se a mensagem que vier para você tiver algum elemento que fala assim, puxa vida, essa música só minha mãe conhecia, sabia que eu gostava de um perfume, tá? Então, vocês estão tendo aula com um cara que não vão fugir por causa disso, tá? Eu sou um pouco cético neste sentido, tá? Eu tenho muito pé no chão. Eu incentivo o médium a dar mensagens, mas eu só publico ou registro aquelas mensagens que a gente acha que são realmente dos espíritos e sem muita mudança pelo médium. Né? Então, nós temos que ter o cuidado que Kardec tinha. Né? Nós não podemos ser totalmente crédulos. Também não sejamos assim, sabe, fechados, totalmente incrédulos, mas com o pé no chão, tá? Racional, ter a parte racional em evidência. Tá? Nós trabalhamos no nosso centro, na época, lá na Câmara de Passes, eu procuro treinar. Quando eu entro, às vezes fico mais tempo ali, eu estou, às vezes, pedindo para uma mensagem, tentando trabalhar com os médiuns para o seu aperfeiçoamento. Tá? Naquela época de Kardec, o Espírito da Verdade, que Jesus, né, que foi o grande coordenador disso, eles permitiram que no mundo inteiro tivesse gente dando mensagem e fazendo coisas maravilhosas, levitação, tá? E diversos fenômenos. Isso atraía o interesse das pessoas, mas muitos não sabiam o que estava acontecendo. Eu, por exemplo, estou falando para vocês, como é que o espírito faz nesse caso? Como é que ocorre a incorporação? Por exemplo, o médium de incorporação, ele pode ser um médium consciente, semiconsciente e inconsciente. Então, no treinamento do curso da mediunidade, na parte prática, eu falo muito na parte teórica, mas na parte prática,
Vocês podem até começar a ler, se tiverem tempo, tal, Nos Domínios da Mediunidade. Eu já falei para vocês, é o livro do André Luiz. Nos Domínios da Mediunidade. Tá? É um livro, assim, muito interessante sobre nem atualidade, porque esse livro foi escrito na metade do século passado, mais ou menos, né? Mas um livro, na minha visão, um livro que a gente pode aprender muito. O livro dos Médiuns é um livro da época de Kardec. E tem muita mediunidade que é citada ali, que hoje praticamente não ocorre mais. Hoje, as mediunidades mais ostensivas, elas são mais raras, muito raras, tá? Então, não é mais como antigamente. Por quê? Na época de Kardec, a mediunidade foi interessante para chamar a atenção. O pessoal ir atrás, o pessoal perguntar. Atualmente, não é mais o objetivo de um centro espírita ficar demonstrando a mediunidade. E não é tão ostensivo assim, é raro, hein? Para falar a verdade, na parte de fotografia, eu sei de um médium muito bom, porque eu vi muitas apresentações, eu vi no YouTube muitas, esqueci o nome dele, muitas apresentações. É o Orlando? Hã? É o Orlando? Acho que é Orlando. Ele fica muito no Ipiranga também, né? Isso. Mas tem sempre uma fila grande. E as psicografias que ele faz, olha, são contundentes. Tá? Ele fala de detalhes, né, daquelas pessoas que parece que ele nunca viu antes. Então, mas é muito raro isso. Mas tem muito centro que faz a psicografia. As mensagens são mais ou menos... As mensagens que os espíritos passam, elas são mensagens normalmente consoladoras, tá? E visam realmente, né, falar que a mamãe está bem. Eu sinto muitas vezes, quando a gente está falando, eu lembro de algum conhecido que desencarnou, às vezes eu sinto como é que ele está. Às vezes no momento, no velório que a gente vai, sabe? Mas não é o caso da gente estar fazendo disso um show, né? Falando do Consolador, diz que o Espiritismo é o Consolador prometido. Onde é a origem? Onde está escrito isso nos livros, não esse que vocês estão lendo, né? Onde que está escrito que o Cristo ia mandar um Consolador? O Evangelho de Cristo. Mais alguém? Ei, pessoal! Vamos fazer um exercício. Respirem, ó. Pelo que eu sei também é isso. É no Evangelho. Porque Cristo não deixou praticamente nada escrito, né? Isso foi sendo propagado por outras pessoas. Mas isso provém dele, de Jesus Cristo, eu acho. Quem mais? Alguém Fala falou? no livro A Caminho da Luz, da psicografia do Emmanuel, do Chico Xavier. Tá. Eu vou dar uma lidinha para vocês, de pesquisa também, a questão do Espiritismo ser considerado o Paracleto, né? A ideia de que o Espiritismo é o Consolador prometido tem origem na citação de Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, 26 e 16 do Evangelho de João. Nessa passagem, Jesus promete o envio do Paracleto, que é um termo em grego, que significa, assim, como se fosse a pessoa que vem consolar, que vem ajudar, que vem explicar, né? Significa consolador, defensor ou espírito de verdade. Então, tem as duas traduções aqui. No João, ele fala assim, Jesus fala, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador,
para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis. Então, é Jesus falando para os discípulos, né? Porque habita convosco e estará em vós. Que é Jesus. No João 14, 26, está assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Tá? Aí, as religiões interpretam mais ou menos, tá? É o Espírito Santo, é o próprio Jesus que vai voltar, né? João, capítulo 16 e 12. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, Jesus está dizendo. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei, quer dizer, eu vou enviá-lo. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Tá? A gente pode até dizer que o Espírito da verdade era Jesus, ou foi alguém indicado por Jesus. Para a gente, isso daí são polêmicas. Eles vão falar assim, não, mas ele falou, porque o Emmanuel falou, o outro falou, o Chico Xavier. Mas são coisas que não são importantes. São espíritos tão elevados que qualquer um dos dois está bom para nós. Tá? Interpretação espírita agora. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, que é o Cristo Consolador, está no Evangelho, interpreta, está vendo? Está dizendo, interpreta que o Espiritismo é esse Consolador prometido. Se vocês forem ler obras póstumas, Kardec publicou 5 livros doutrinários. Até vou falar, me ajudem. Livro dos Espíritos. Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns. Céu e Inferno. Céu e A Inferno. Gênese e o A Evangelho. Gênese. Missionário da Luz. E obras póstumas. Não. A Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo. Certo. Obras póstumas não é um livro doutrinário. É como se ele fosse, assim, um diário que Kardec tinha, que depois foi compilado. Tá? E o Kardec, ele estava em dúvida ainda se o trabalho dele era uma missão. O que o Kardec queria no começo era publicar as experiências que ele fez. Essa era a ideia dele. Mas depois que apareceu o espírito, o barulho, né, na casa dele, o que Kardec fazia, gente? Kardec fazia as perguntas, colhia as respostas, levava para casa e escrevia um texto com base naquele trabalho. Tinha casos de dúvida, ele voltava com o mesmo grupo ou com outro e perguntava. Tá? São as perguntas do Livro dos Espíritos. E numa determinada noite, ele começou a escutar barulho, ele não sabia de onde que era. Depois entrou a mulher dele lá também, não sabia. E depois, na reunião mediúnica, ele pergunta, escuta, aquele barulho que eu escutei ontem, foram vocês? Aí ele falou assim, sim, fui eu. E eu vou passar a acompanhar você por mais tempo, orientando sobre esse material que Kardec estava escrevendo. Então, Kardec, ele codificou, ele interpretou, ele estudou, ele publicou um livro com menos de 600 perguntas, foi a primeira edição, depois ele expandiu para 1.100 perguntas, por aí. Eu estou arredondando, para variar. Então, o Kardec, ele estava querendo era publicar uma coisa que era fantástica, gente. Os espíritos, o que era fantástico ali? A existência do espírito. Olha que coisa fantástica para ele publicar, que pouca gente conhecia. Tá?
Então, ele queria que o mundo soubesse disso. E ele sabia que se ele colocasse aquilo como religião, os padres, que eram muito poderosos, iam crucificá-lo, como tentaram fazer. Lá em Barcelona, eles pegaram os livros espíritas e queimaram em praça pública. Então, naquela época, 1860, mais ou menos, 1858, a perseguição religiosa era muito grande. Tá? Depois ainda veio o Livro dos Médiuns, e depois apareceu o Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo isso. Opa! Aí, com essa informação, a coisa muda. Tá? Por que muda? Porque Jesus estava dizendo que ele ia mandar o Consolador. E Kardec, os espíritos falaram para Kardec, e Kardec escreveu isso, que esse Consolador era o Espiritismo. Por quê? Eu tenho um lugar que até... deixa eu ler, eu vou ler toda a interpretação. No Evangelho segundo o Espiritismo, interpreta que o Espiritismo é esse Consolador prometido. Ele explica que a doutrina espírita vem esclarecer e relembrar os ensinamentos de Jesus, trazendo novas luzes sobre a imortalidade da alma, a lei de causa e efeito, a reencarnação e o progresso espiritual. Então, com base no ensinamento de Jesus e à luz de tudo aquilo que Kardec estava descobrindo, tá? Ele pôde aceitar que aquilo era uma missão para ele. Porque ele estava... vocês vão de convir que os seguidores de Jesus escreveram os livros muitos anos depois. E Lucas e Marcos nem estiveram com Jesus. Então, tem muita coisa que pode não estar, e ainda a própria Igreja Católica, ela, no século, acho que, 3 ou 4, mandou um padre muito culto investigar todos os evangelhos, que eram muitos. Ele escolheu esses 4, os outros são considerados apócrifos. Não foram aceitos pela Igreja Católica da época. Tá? A história, quem leu aí A Caminho da Luz, né? A Tamara, pelo jeito, leu, até recomendo, é um livro muito interessante de ser lido. Vocês vão ver, hoje a Igreja Católica é uma maravilha. Tá? Com todos os detalhes que a gente, às vezes, não aceita muito, mas a Igreja Católica hoje, ela evoluiu muito. Mas na época que o Papa tinha um poder enorme, que eles tinham até exércitos, tem muita história. Mesmo na França teve guerras entre católicos e protestantes, coisas assim, muitas mortes, assassinatos, porque o Rio Sena ficou tingido de sangue. Tá? Então, a história não era legal. E quem são os espíritos que estão trabalhando com Kardec? Vocês que vão ler o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver que muitos dos espíritos, não todos, mas muitos são considerados santos pela Igreja Católica. São Luís, né? E outros, vários. E a gente pensa, será que esses espíritos não têm uma certa... Olha eu, hein? Pelo amor de Deus, não fujam de mim. Aquele da risada. Mas eu falo isso pelo seguinte: quando vocês forem ler os livros, principalmente o Livro dos Espíritos, vocês vão ver certas respostas que eram apropriadas para aquela época. Naquela época, eram aceitáveis. Hoje já não são tão aceitáveis, sabe? E Kardec não fechou a questão. Gente, eu estou tentando colocar, mais do que só informação para vocês, estou tentando colocar para esse grupo uma visão crítica, sabe?
eu vejo o Espiritismo como a doutrina que tem o conteúdo mais detalhado, mais perfeito. E, para mim, é o único que justifica Deus, para mim. Sabe, eu não acreditaria em Deus se eu não conhecesse as leis divinas através do Espiritismo. Tá? Então, quem está falando para vocês é um cara que tem plena consciência das encarnações, dos níveis espirituais e muito mais que vocês possam imaginar. Tá? Assim, que eu penso, e como é fora daqui, e como é que é mais lá para cima, e outros planetas, e outros não sei o quê. Tá? O Marcelo quer falar, Marcelo? Então, para mim, a conotação de consolador tem muito a ver com o entendimento das encarnações, de como as coisas funcionam. A consolação no sentido da explicação dos sofrimentos, da explicação porque uns ricos, outros pobres, uns perfeitos, outros deficientes, e esse tanto de coisas, de diversidade, de situações que as pessoas encarnam aqui. Então, a consolação tem muito a ver com essa explicação. Tá. Não, realmente... você falou isso daí, e eu estou lembrando, eu acho que foi... é do Nietzsche. O Nietzsche, ele era muito crítico da moral cristã. Tá? Nietzsche via o cristianismo como uma religião da fraqueza, que valorizava a submissão, a obediência e a resignação. E se vocês forem ler fora de contexto, a obediência, a resignação, sabe? Fora de contexto, vocês vão ter essa ideia, falar assim, nossa, o espírita é muito submisso. O espírita aceita a dor, o sofrimento, como, sabe, eu estou pagando minhas dívidas, é meu karma, sabe? Então, muitas palavras de Jesus, por exemplo, no Sermão do Monte, ele fala assim, bem-aventurados os aflitos. Se você pegar só isso, assim, mas como é bem-aventurado o aflito? Bem-aventurados aqueles que sofrem. Gente, é necessário a gente compreender o significado disso, tá? Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é 90% calcado, assim, nos ensinamentos, no Sermão do Monte. Mas mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo, eu estudei junto com o Vanderlei Pimenta, a Vera está aí ainda? A Vera Garcia está aí, tá? Tem alguns trechos ali que eu não teria coragem de usar aqueles textos de algumas lições, por exemplo, numa palestra, sem espinafrar o texto, sabe? Então, isso daí vai depor contra o Espiritismo de forma alguma, tá? O que a gente quer colocar é o seguinte, não sejam como aqueles religiosos que vão dizer assim, mas está escrito assim. Mas o cara que deu a palestra falou assim. Usem a razão. Pesquisem, tá? Então, o bem-aventurados os que sofrem tem todo um significado, tá? Bem-aventurados os pobres de espírito. Se você não tiver uma explicação sobre pobre de espírito, o que queria dizer, você vai jogar a doutrina toda fora. Então, é necessário entender. Então, Kardec falou que o Espiritismo não estava pronto. O pronto quer dizer assim, é isso e fechamos. Não. Ele falou que o Espiritismo é uma doutrina que deve evoluir se a ciência comprovar alguma coisa, apesar que a ciência também erra, né? Hoje a ciência, hoje fala uma coisa, né? Então,
a doutrina espírita ela evolui, então vamos entender que nós temos que evoluir. E se vocês forem começar a escutar muitos... no Instagram tem muita gente falando, por incrível que pareça, tem o pessoal da direita espírita e tem o pessoal da esquerda espírita. Veja se uma coisa, se isso pode existir, né? Fala, Tamara. Eu acho que essa coisa do espiritismo ainda não está pronto, porque vem desde... O que eram os 10 mandamentos? Não roubarás, não matarás, o que era? Era alguma coisa para aquelas pessoas daquela época, o que elas estavam preparadas para ouvir era no máximo isso. O que para a gente hoje é óbvio, naquela época não era óbvio. Então, aí quando Allan Kardec fez essas perguntas, naquela época as pessoas estavam preparadas para não muito mais do que isso. Isso já era uma coisa, né, super inovadora. Então, acho que por isso que não está pronto, porque a cada momento nós estamos prontos para determinada quantidade de informação e novidade. A gente não está preparado, de repente, para ouvir tudo. Tem muita... desculpa, fala. Não, é isso. Né? Tem muita coisa ali que a gente imagina que aquele clamor da época dificultava colocar certas coisas, tá? Bom, então, acho que tem muita coisa que o Kardec ele teve uma certa preocupação em escrever, tá? Mas só os princípios fundamentais do Espiritismo, que a gente sempre vai repetir, tá? Que nós somos espíritos, nós estamos num processo de evolução, isso através da reencarnação, tem a lei do progresso, tá? Então, são verdades que fazem tanto sentido que nós não podemos esquecer isso daí. Fala quem levantou a mão, Cleide? Eu. Uma coisa interessante que eu notei, eu devo até ter comentado no grupo, o livro de Kardec, em algumas perguntas que ele fazia para os espíritos, ele dizia, onde é que ficam os espíritos que desencarnam, né? Eles ficam na erraticidade. Então, era uma resposta muito vaga na época, né? A gente não sabia o que era erraticidade, quer dizer, no plano espiritual. Aí veio o Chico Xavier, a psicografia do Chico Xavier, a série André Luiz, né? Na série André Luiz, a gente houve uma outra luz, um outro parecer, uma outra... abrir os olhos para uma realidade um pouco maior. Ele mostrou as colônias espirituais, certo? Mostrou um umbral. Então, por isso que realmente o espiritismo não está pronto, está sempre evoluindo. A gente está sempre descobrindo coisas novas à medida que a gente consegue absorver. Então, eu estava só comentando que existe hoje uma Federação Espírita Brasileira que ela está muito ligada ao próprio Divaldo, né? Ele tem posturas assim mais conservadoras, bem mais conservadoras. Então, o Divaldo, eu gosto do Divaldo, nossa, fantástico. Mas ele acabou optando realmente, até politicamente, desnecessariamente, mas politicamente, né? Que ele estava apoiando o Bolsonaro. Eu não sou nada, eu não gosto nem do Bolsonaro, nem do Lula. Eu devia gostar, eu devia amar os dois. Como um bom espírita, né? Eu devia falar assim, eu amo o Bolsonaro, eu amo o Lula, apesar de tudo. Mas realmente eu sou mais do caminho do meio. E existe um outro grupo que é progressista, né? Tem essa questão de gênero, questão de aborto, de tudo. O importante para a gente, eu acho que não é nem, olha, eu sou mais desse lado ou mais daquele. Olha, você acha legal isso daí? Você tem livre-arbítrio? Nós vamos aprender tanta coisa juntos que nós vamos ter condições
de olhar uma coisa e falar assim, eu acho que esse caminho é melhor do que esse daqui. Tá? Nem eu quero, sabe, incentivá-los a um tipo de raciocínio. A única coisa é não sejam fanáticos. Tá? Não sejam assim, olha. Tá? Nós temos que ser assim, tá bom? Ok? Então, faça um resumo geral desse ponto. Tá? Pode depois ser... Eu vou mandar... Se o som saiu bem, eu tive umas mensagens aqui que estavam com uns probleminhas, mas é bom a gente rever. Eu avancei muito mais do que está nesse texto e semana que vem, talvez a gente também avance um pouquinho mais e vamos estudar um pouquinho mais do... Um pouquinho não, vou começar a estudar o Livro dos Espíritos. E olha, fico à disposição. Vocês querem gravar, Edson? Eu não concordo com isso, não concordo. O máximo que eu posso fazer é tirar vocês do grupo, mas vocês podem escrever a opinião de vocês, até bom. Sabem que é feedback, né? É um retorno. Às vezes é bom a gente ter um retorno, mesmo que não é aquele retorno que, o elogio, nada. É você falar até se está interessante, se tem outro jeito que vocês gostariam, preparado mais conteúdo para vocês, mas eu não quis ser cansativo. Eu ia falar justamente dessa fase do iluminismo, né? Das conquistas da ciência, de Maxwell, a eletricidade, magnetismo, a máquina a vapor, começou a ferrovia. Então, foi uma época em ebulição, tá? Fora as grandes revoluções. Então, foi uma época de muita mudança. Ou seja, o mundo mudou nesse período aí. Tá? Agora nós estamos numa outra fase de mudanças, tecnológica principalmente. Vamos encerrar, então? Uhum. Eu vou encerrar com uma vibração, um tratamento e uma vibração. Tá? Não substitui o passe de amanhã. Mas vocês mentalizem que estão até numa câmara de passes. Mentalizem o guia espiritual de vocês, muito iluminado, com a mão espalmada sobre a vossa cabeça, ou aplicando no coronário e em determinadas áreas do seu corpo físico, que talvez precise de algum equilíbrio. Não se preocupe em vibrar por outros. Nesse momento, nós estamos fazendo um tratamento para cada um de nós. Sintamos essa luz, respiremos essa atmosfera, essa luz. Vamos pedir a Jesus que permita que seus médicos da espiritualidade possam atuar sobre o nosso corpo físico, sobre o nosso corpo perispiritual, que nós possamos fazer uma limpeza no nosso corpo mental e uma limpeza no nosso corpo emocional, que nós possamos, através da respiração, através do pensamento, do bom pensamento e da nossa vontade, que nós possamos manter bem o nosso equilíbrio. Em cada momento que estivermos nos relacionando conosco mesmos, com os nossos familiares, nossos amigos, etc. Que Jesus nos abençoe e que as nossas vibrações neste momento possam envolver todo esse mundo, todo o planeta Terra, todos os povos que estão em guerra, todos os povos que estão sofrendo recentemente, o terremoto em Myanmar, o terremoto na Tailândia, e ali é uma zona muito
muito em desequilíbrio de diversas formas. E as pessoas que estão sofrendo pelas perdas, ou perda da vida, ou sofrimentos por ferimentos, que elas possam ser atendidas. Também na Ucrânia, na Rússia, em Israel, na Palestina, no Líbano, na Síria, em tantos países. E vindo aqui para a América, nós sabemos que a América do Norte, os Estados Unidos, estão precisando de muita luz. Muita luz. Possamos vibrar para aquelas pessoas que decidem, para que se abra um espaço iluminado para que os bons espíritos possam atuar com as boas inspirações. Vibremos muito pelo nosso país, por todos que vivem aqui. Vibremos muito pelo nosso lar, pelos nossos familiares, pelas pessoas que conhecemos e precisam do nosso amparo, do nosso carinho. Vibremos pelo nosso colega Wanderley Pimenta, que ele deve passar por um tratamento muito delicado. Amigo querido, tanto ele quanto a Eunice, a esposa dele, que eles sejam amparados pela espiritualidade amiga. E que nós possamos ser fortalecidos, iluminados, para nossa caminhada aqui na Terra. E aproveitemos os nossos passos. E aproveitemos as circunstâncias que aparecerem à nossa frente. Todas elas terão significado para nós. Todas elas vão nos impulsionar para o bem. E quando nós falamos o bem, nós falamos no aperfeiçoamento espiritual. Nós só podemos agradecer aos bons espíritos, a Jesus e a Deus, por essa oportunidade que nos foi concedida. Graças a Deus. Muita paz para todos vocês. Um prazer. Me dá um certo trabalhinho, uma certa assim, ansiedade, lógico, porque a gente estuda e prepara para que tudo dê certo. Às vezes eu estou falando uma coisa, vem um pensamento que eu acho que é estranho aqui, mas acho que esse é o caminho. Mas eu estou muito feliz, tá? Muito feliz. E mais para frente, eu vou... Olha, nunca vou estourar, espero não estourar o tempo. Tá? Para ninguém reclamar. Mais para frente, talvez em junho, eu vou fazer uma reunião no sábado. Em princípio, vai ser no dia 7 de junho, um sábado, das 15 horas às 17h30. Mas se nesse dia tiver arrecadação lá do extra, eu vou ter que mudar. Mas se vocês puderem já deixar agendado esse dia, é uma reunião que eu pretendo fazer com todos os trabalhadores, todos os voluntários e todos os alunos, para uma integração. Até lá vocês vão estar um pouquinho mais, conhecendo um pouquinho mais do outro, e vai ser uma confraternização. Eu vou procurar saber desse dia. Se não for esse dia, eu vou ter que arranjar outros, longe de feriado, né? Tem um monte de problemas. E se tiver feriado, sem feriado, tem gente aqui que vai estar sempre na praia, né? Um feriado, então, a gente não vai ver, né? Mas, sabe quem eu estou falando. Mas deixem, por enquanto, reservado esse dia. Olha, não vou na igreja nesse sábado, não vou e tal. E a gente gostaria de se encontrar. Bom? Muita paz para vocês, para todos nós.